Quando eu acabei o processo civilizatório, foi publicado, eu vi que ele dava uma teoria geral do mundo. Pela primeira vez tinha uma explicação da Ibéria, mas essa teoria geral do mundo era muito abstrata. Ela servia para valorizar as civilizações não valorizadas, não compreendidas antes, e nos tornava explicáveis. Nós éramos uma extensão paranoica, salvacionista, de Portugal e da Ibéria, que tinha expulsado os árabes e os judeus e continuaram como uma cruzada. Tornava tudo explicável. E o Brasil inteligível naquele plano. Mas daqui para cá o Brasil é muito complexo. Precisava de mais teoria. Então eu fui escrever um outro livro que foi publicado com o título As Américas e a Civilização. O tema desse livro é a causa do desenvolvimento desigual dos povos americanos. A América do Norte evolui com aquela beleza e nós evoluímos nessa porcaria. Por quê? Qual a causa do desenvolvimento desigual? No passado colonial, ricos éramos nós. Nunca americano teve uma cidade como a Bahia, ou muito menos Ouro Preto, nem uma cidade como Pernambuco. Agora a história é essa, exatamente os povos mais ricos, o Haiti, o Brasil, ilustres, ricos. O Brasil, durante todo o século XVI e XVII, foi o maior mercado do mundo, tinha a maior riqueza do mundo. Então era uma exuberância de um comércio em que o comércio brasileiro valia 2 ou 3 vezes o comércio inglês. Agora, exatamente quem era tão rico virou tão pobre. E quem era tão pobre virou tão rico. Porque os norte-americanos herdaram a institucionalidade inglesa. Quem ia para lá podia trabalhar 6, 7, 8 anos como servo, mas ganhava um pedaço de terra dele para plantar o que ele comia, a família comia, para ter sua vaca, para tirar leite para os seus filhos, para vender o excedente. Assim a América cresceu como uma nação feita de milhões de granjeiros pequenininhos e humildes. Nós crescemos como milhares de latifundiários, de uma extensão imensa de terra que eles não plantam e nem deixam plantar. Então, esse livro meu, As Américas da Civilização, ele mostra que os povos da América Latina podem ser divididos em 3 categorias. Um que eu chamo povos testemunho, que são povos que carregam dentro de si 2 civilizações conflitantes. A civilização asteca, que está no fundo dele, ou a civilização incaica, e a civilização espanhola. E essas civilizações conflitantes no peito dele. Então são povos testemunho, porque eles são um testemunho visível de uma civilização morta. Outra categoria de povo são os povos transplantados. É uma porcaria de povo que é jogado da Europa para o mundo. Por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá. Não tem novidade nenhuma, é a coisa mais sensaborona. Por quê? Se você manda europeu, um bocado de europeus, chegar num lugar, caçar os índios, matar os índios, e reproduzir a Inglaterra lá, é uma Inglaterra de segunda. É o que eles são. Povo novo é como o Brasil, é um gênero novo. Você misturando índios, que eu dizia, sem tango, pelado, com uma sabedoria incrível sobre a floresta. Sabia viver na floresta e sabia ensinar a viver na floresta. Então, esses povos indígenas daqui, eles fizeram a fusão cultural com portugueses, poucos, e com negros vindos da África. E essa mistura ainda está se fazendo. Mistura que está dando lugar a um povo mestiço. Aqui a mestiçagem nunca foi pecado, nem crime. E, sobretudo, tropicais. Gente que sabe viver no trópico. Na minha série de estudos de antropologia da civilização, há um volume mais,
Os índios e a civilização. Ele é muito importante, porque ali eu desenvolvi uma teoria que tem um lugar destacado na antropologia que eu faço. Se chama transfiguração étnica, que estuda o processo pelo qual nascem, se alteram e morrem os povos. A coisa mais importante que essa? É claro que você pode estudar a população dos indígenas, pelo valor que ela tem em si, como testemunho de uma variante do fenômeno humano, uma outra cara do homem, das milhares de caras que havia e que os europeus, na sua brutalidade expansiva, mataram. Restaram milagrosamente algumas caras do homem. Então tem muito valor documentar aquilo. Mas valor maior é documentar para saber como se fazem os povos. Chegam os tantos europeus aqui e por um processo que nós vamos discutir muito complexo, desindianizam os índios, desafricanizam os negros, ilusitanizam, latinizam, romanizam esse povão todo, muito maior do que Portugal. Portugal é uma porcaria com 1 milhão de habitantes. Isso aqui rapidamente é muito mais. 10, 20, 30, 50, 100 milhões. Esse processo de transfiguração de povos, em que um povo deixa de ter sua cara e passa a ter outro, é das coisas mais importantes que você pode fazer, é estudar esse processo. E o livro meu, Os Índios da Civilização, estuda o drama tremendo de povos tribais que são assaltados por europeus que chegam e são desfeitos, e são refeitos. Antes do meu estudo, se acreditava que os índios iam ficando civilizados e um belo dia, que era uma aldeia indígena, passava-se uma vila. Historiadores que até publicaram listas de aldeias indígenas, de povos indígenas, que se converteram depois em vilas, em vários lugares do Brasil. Tudo mentira, nunca houve isso. Cada povo indígena morreu ali, mantendo sua cara, sua língua, seu jeito. A única forma de você desfazer os povos indígenas é quebrando sua continuidade. Se você pega as crianças, como fazem os missionários, ou faziam criminosamente, e põe juntos crianças de tribos diferentes, que tem que falar entre elas com a língua comum, que é o português, e esses meninos depois não prestam para ser índios. Ficam uns marginais. É um processo terrível. A outra forma é se você toma mulheres indígenas e prende a mulher indígena, e se ela pare um filho que não se identifica com ela porque ela é de um gentil oprimido, que o pai não reconhece como igual. Ele é um João ninguém, um porcaria. Esse está desfeito. O índio nele está morto. O português nele não nasceu. Ele já é outra coisa. Mas esse meu livrozinho da civilização, ele dá uma virada na antropologia e na história brasileira, porque mostra que os índios ou são destruídos, ou milagrosamente se conservam por séculos, mantendo sua cara, sua língua, sua religião, seus hábitos. Essa confluência de gentes vindas da Europa, da África, vindas da floresta, gerou uma cultura grandemente homogênea. Uma cultura em que o fundamental era, enquanto civilização nos trópicos. Europeu assentado no outro espaço humano, que eram os trópicos. Mas é claro que essa cultura tão homogênea, tropical, teve que se adaptar a contingências diversas. Por exemplo, a contingências ecológicas. A Amazônia
é totalmente diferente do Sul, que é totalmente diferente do Nordeste. Então, para cada região, houve uma variante cultural. Assim, é que o que caracteriza o Brasil é, de um lado, o milagre de ser uma nação unificada. Havendo tantas diferenças, deviam ser várias nações. Como se explica que nesse território imenso tem uma nação só, e num território muito menor que o que nós somos, só hispano-americano tem umas 20? Muitos fatores contribuíram para isso. O fator fundamental para isso foi uma vontade portuguesa terrível. Um português que por 1000 anos ficou resistindo à Espanha, com medo de ser absorvido, como todos foram. O tema do meu livro, Os Brasileiros, é isso que eu venho falando. O fazimento do Brasil. Um processo realmente extraordinário. Essa gente, esse povão brasileiro, veio se fazendo assim. E vai ser o quê? Um gênero humano novo, de uma humanidade tropical. Esse gênero humano novo, o que é? É uma romanidade. Um soldado saindo de Roma há 2000 anos. Chega na Península Ibérica, latinizaram os íberos. Ficaram dormindo 1500 anos lá. Depois saltaram o mar, o oceano, e vieram para cá, falando a língua dos romanos. E aqui, essa língua dos romanos se expandiu por esse povo que é de 160 milhões. É o maior dos povos latinos. É mais que França, somada com Itália, com Portugal, com Espanha, com România. Quem mais representa como massa humana a latinidade somos nós, os mestiços brasileiros. Nesse sentido, nós somos a nova Roma. Uma Roma que o mundo vai ver, espantado, no momento que realizar nossa potencialidade. Tantas. Que resolvemos problemas elementares, que todo mundo coma todo dia, que toda criança tem uma escola, que se faça aquelas reformas urbanas e rurais, para que a terra seja acessível para quem trabalha, para que as cidades sejam a morada dos homens, cordial, nesse dia. Vai florescer no mundo uma civilização diferente, que nunca ninguém viu. Ao lado dos eslavos, milhões de eslavos. Ao lado dos neobritânicos, milhões. Ao lado dos chineses, milhões. Dos árabes, milhões. De outros, milhões. Existirá essa face morena. Agora veja essa ideia de que o Brasil é o paraíso perdido. É um utopismo, uma utopia intrínseca na natureza, que nós viemos destruindo tão brutalmente. Milhares e milhares e milhares de quilômetros de floresta derrubada para plantar capim. Acabaram com a floresta mais prodigiosa do mundo, que era a Vale do Rio Doce, com árvores que 30 homens não abarcavam. Acabaram. Se acabaram com aquilo com caixa de fósforo para fazer foguinho e machado, com os instrumentos novos de desfolhar, pode acabar com a Amazônia, que é o jardim da terra, a província mais verde e mais bela do mundo. Então precisamos ter cuidado. Resta um pedação desse paraíso. Nossa utopia é restaurá-lo. Essas florestas, esses aguais. Fazer de Brasil outra vez aquilo com que ele foi visto, o paraíso perdido. É para isso. É preciso que esse paraíso seja primeiro paraíso para o seu povo. Somos nós que temos que fazer.